bom dia aí todo mundo aí, hermanos e hermanas, e a paz do Senhor para todos. Amém. Estamos aqui nessa manhã de 13 de janeiro de 2024. Tá bom, irmãos. O objetivo aqui agora é colocar em prática juntos o que o nosso pastor nos orientou e propôs para que façamos. Tem um objetivo, né? Que esse objetivo do porquê disso vai ser falado em outra ocasião. Então, nós vamos ler, meditar e viver. Antes de qualquer coisa, não adianta. Às vezes você quer bênção de Deus, às vezes nós queremos bênção de Deus, mas a gente tem um mal. A gente quer viver a bênção, mas não queremos suportar o processo. Então a questão é o seguinte, grava essas 3 palavras. A gente precisa todos os dias ler, meditar e viver a palavra de Deus. Sem isso, esquece. E se por acaso alguém conquistar alguma coisa sem se aprofundar nesses parâmetros, nessas 3 dicas, é perigoso. Pode ter certeza que é comparado com uma pessoa que constrói sua casa na areia. Vem o vendaval, vem a tempestade. E sabe o que acontece, né? Descalça e leva a casa embora. E acaba com a casa. Agora, quem constrói sua casa na rocha é inabalável. Pode vir a tempestade que for, que não vai nem mexer. Essa figura significa de quem constrói a casa na rocha, a pessoa que lê, medita e vive a palavra. Então agora a gente vai fazer uma pequena oração com a diaconisa Ana Carolina, minha esposa, minha bênção, a bênção que Deus me deu. E logo após estaremos fazendo a leitura bíblica. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esta manhã que o Senhor nos proporcionou, meu Deus. Manifesta o teu poder, Senhor. Meu Deus, eu te peço para todos os casais, meu Deus, deste mundo, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando eles. Renovando casamentos, meu Pai, porque tem muitas famílias se acabando, Senhor. Então, meu Deus, eu coloco todos eles nas tuas mãos, meu Pai. Faça o teu querer, a tua vontade, Senhor, na vida dessas pessoas. Meu Deus, restaura casamentos, restaura laços de família, Senhor. Manifesta o teu poder cada dia mais em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Antes dela começar a leitura, que nós vamos meditar, se você quiser acompanhar, juntamente com esse vídeo que está sendo gravado, você faz o seguinte, abre lá em Cantares de Salomão, na Bíblia Sagrada. Você vê a tradução, para ser mais, né, se adaptou, pode ser atualizado. A gente aqui está com a João Ferreira de Almeida, corrigida, não é isso? Então, abre em Cantares de Salomão e faça esse propósito, é o propósito de você e sua digníssima costela, você e sua digníssima esposa. Às vezes você fala, minha vida está assim, meu casamento, nada, está tudo de cabeça para baixo. Eu já estou querendo a cabo de tudo e outras coisas mais. Faz isso daqui. Acorda mais cedo, você que tem filho, acorda mais cedo do que o filho, do que a hora que o filho costuma acordar. E une com sua esposa e faça essa meditação em Cantares de Salomão. Amém. Vou ler até onde? Começa no primeiro capítulo. Tá. Lembrando que a gente está falando baixinho. Todo. Lembrando que a gente está falando baixinho, porque senão acorda o bebezão lá. Tá bom? Pode começar a ler, a gente vai, na proporção que a gente vai lendo, a gente tem, no todo, a gente tem 10 minutos para poder fazer essa leitura e meditação. Tá? Agora, depois que a gente quiser continuar, a gente continua, mas esse é o tempo que a gente calcula.
Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Esposa, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus perfumes, como perfumes derramados é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, corremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijemos e nos alegramos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os restos te amam. Eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde os fazes descansar ao meio-dia. Pois, por que razão seria eu com a que anda errante juntas a rebanhos dos teus companheiros? Se tu não o sabes, o mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras, junto às moradas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó meu amor. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites dos teus pescoços com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com bicos de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu cheiro. O meu amado, ó meu amado, é para mim como um ramalhete de mirra pós entre os meus seios, um ramo de flores aromáticas das vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Eis que os formosos, ó meu amor, eis que és formosa, os teus olhos são como das pombas. Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável o nosso leito é verde. As vigas da nossa casa são de cedro, as nossas varas de cipreste. Você quer falar alguma coisa agora sobre isso? Aqui está dizendo, né, sobre o amor, né, entre o esposo e a sua esposa. E nada que possa faltar num relacionamento, né? O elogio, o carinho, o amor, o perdão, a sinceridade, a fidelidade. Então aqui a gente vê uma união de um esposo e a sua esposa, né? Que é um carinho que eles estão tendo pelo outro, então um respeito muito grande um pelo outro, né? E é assim que temos que ter no nosso relacionamento. Não adianta você ser carinhoso ou carinhosa, não adianta você ter respeito. Não adianta você ser só carinhoso ou carinhosa e não ter respeito, não ser fiel. Porque eu acho que, tipo assim, tanto o homem, tanto a mulher, que Deus uniu, Deus ele não une pessoas, mas sim ele une propósitos, né? Verdade. E assim, eu acho que tem que ter um valor muito grande entre o esposo e a esposa, principalmente o respeito. Não adianta você dar tudo, você ter um palácio, você ser rico, milionário, se você não tem o respeito e a fidelidade no seu casamento. Porque, na verdade, tem tanta gente que tem tanto dinheiro aí, mas não tem a felicidade, não tem Jesus no seu relacionamento. E o mais importante é ter Deus, Jesus, no centro da nossa vida, do nosso relacionamento. O pilar principal, né? Sim, o principal, com certeza, porque com Deus, no nosso relacionamento já é difícil, porque
são duas pessoas totalmente diferentes um do outro, convivendo no mesmo lugar, vivendo entre quatro paredes, debaixo do mesmo teto. Então é muito diferente, é muito difícil lidar ali, né, um com o outro, com as diferenças, com as dificuldades dos dia a dia. A gente está indo para 9 anos de casado, glória a Deus por isso. Já temos uma grande experiência, né, vivida ali, não é 9 semanas, nem 9 dias, são 9 anos. Né, o total junto de namoro, de tudo, já vamos para 10 anos. Então, assim, é uma coisa muito forte, sabe? Quando Deus une o propósito em ambas as partes, tem uma coisa assim muito forte, sabe? Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo, de cada detalhe, Ele conhece quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Então, quando Ele une os propósitos, Ele sabe que ali um vai suportar o outro. Mesmo sendo difícil, mas vai suportar um ou outro. Então, é isso que eu quero trazer para vocês nessa manhã, né? Assim, da minha parte, meu esposo também deve falar algo. Então, da minha parte é isso. Amor, carinho, respeito, principalmente fidelidade. E acima de qualquer coisa na vida, Jesus no centro do seu relacionamento. Para que dê certo. Tá bom? Jesus. Não, na verdade a gente está fazendo tipo dobradinha, né? Fiz lá na igreja. Eu vou falar mais uma parte aqui, mas se você quiser falar mais uma coisa, você pode. Tá? Você pode estar falando. Então, tudo que você falou. O que você falou, na verdade, é pura realidade. Na verdade, Deus não une pessoas, Ele une propósito. Por quê? Porque o objetivo maior é o propósito. Por que eu estou dizendo propósito? Porque sem o propósito, não adianta unir pessoas. Entendeu? Porque quando se une duas pessoas, é porque existe, Deus arquitetou para aquelas pessoas, para aquelas famílias. Ou seja, Deus já fez, já esquematizou um propósito delas duas juntas. Se não fosse o centro desse tipo de propósito, qual já existia no coração de Deus, então ela podia ir para um lado e eu podia ir para o outro, não precisava nem se conhecer. É nesse intuito, nesse objetivo. Realmente o nosso foi propósito mesmo. Então, como a gente se conheceu, nossa, foi propósito. A gente não vai começar a contar aqui, senão vai tomar um outro rumo mais. Mas deixa eu fazer um vídeo falando da nossa história. Isso. Aí o que acontece então é o seguinte. A gente foi lido aqui sobre Cantares de Salomão. Cantares de Salomão foi escrito pelo rei, filho do rei Davi, o rei Salomão. O rei Salomão, todo mundo sabe, não, todo mundo não, a maioria conhece a história, sabe que o rei Salomão, ele tinha muitas mulheres. Ele tinha 300 mulheres, ele tinha 300 concubinas e 700 mulheres, totalizando aí 1000 mulheres no seu palácio. O cara é bravo. Eu não daria conta, não. Meu Deus, que isso. Às vezes eu mesmo não me suporto. Uma asinha já me deixa o cabelo ficar mais branco, porque já era. Mas é uma bênção na minha vida e eu não quero, com prova ou sem prova, eu não quero abandonar jamais. Amém. É a minha bênção que Deus me deu. Perfeição é só no céu. Entendeu? Eu compreendo que eu também não sou perfeito, mas a gente tem que ter propósito individual de sempre procurar melhorar, se acertar, se arrepender. Então, voltando ao sentido da palavra, então Salomão então era um camarada muito inteligente. Uma inteligência sobrenatural estava sobre a vida dele. Ele escreveu alguns livros da Bíblia, né, que é o Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Eclesiastes. Esse Salomão escreveu esse livro poético, livro romântico. Mas aí vem a pergunta. Fala intimidade do casal, né? Isso. É um livro pequeno, mas que tem um fundamento muito grande. Com certeza. Mas aí vem a pergunta. A maioria das pessoas nem pregam, tem medo de pregar isso aí na igreja por poder declarar algumas coisas tão íntimas.
também... Eu acho que é por isso que tem muitos casais se separando. Porque tem muitas igrejas que... Não. Eu tô arrepiando aqui. verdade. Tem muitas igrejas que não estão trazendo esse conteúdo pra dentro do templo. Mas é verdade. Porque, gente, pregar o amor e intimidade do casal, isso não é errado, não. Tá aqui na Bíblia, é a Bíblia. Leia pra você ver, Cantares de Salomão pra você ver. Tem intimidade do casal aqui. Deus criou essa intimidade, então isso não é pecado pregar, não. Lembrando que algumas palavras que são mencionadas, e tem assunto que não é bom ter crianças por perto, aquelas crianças que já estão entendendo bastante coisinha. Assim, Eu acho que, tipo assim, a partir dos 5 anos já começa a entender melhor. Isso, tem assunto que não é bom falar de forma muito clara perto de crianças. Mas que deve ser ensinado muitas coisinhas até para criança, os pais devem ensinar, com certeza. De uma forma sábia, de uma forma para precaver alguma coisa, para orientar, porque o mundo está perdido, então tem que orientar os cuidados. Mas você sabia que tem como ensinar? A criança, igual o nosso bebê, tá com 2 anos. A gente ensina, não é no falar, é no agir. Teve uma vez, rapidamente, a gente brincando, aí meu esposo foi me dar um passe na coxa, brincando. Só que a gente quis fazer um teste com o Noah. O que aconteceu? O Noah foi lá e me deu um tapa na coxa. A mão falou, opa. Aí o Noah foi lá e fez o quê? Me deu um beijo no braço. O Noah foi lá e me deu um beijo no braço. Pra você ver a ligação, a criança, ela observa os pais. A criança é aquilo que os pais literalmente. Isso. Então, pra você ter noção, ele me deu um tapa na coxa, não, eu falei, imitou ele. Uma criança é inofensiva. Isso, né? Da palavra inofensiva. Inofensivo, inocente. É inocente, não sabe o significado totalmente daquilo. Você entendeu? Ele vai começar a aprender que isso é errado ou certo quando você agilizar e falar. Isso. Então é isso. A gente pode ensinar a criança dentro de casa. Entendeu? Não, correto. Então, essa é a visão dos cuidados. Então, a Cantares de Salomão deve ser, sim, ensinado. Mas aí, o que acontece? Eu vou Se não fosse para ensinar, não estaria na palavra. Não estaria na palavra. Eu vou abrir um leque aqui, só para mostrar que tem muito a aprender. Nós temos muito a aprender nesse livro. Cantares de Salomão tem algumas formas de você meditar e ler. Você pode ler com sua esposa e pegar algumas estratégias aqui que indicadas por Salomão para poder incrementar o seu relacionamento com o seu cônjuge. Deve. Você pode ler conhecendo a história natural, os fatos naturais que ocorreram naquela época. Entendeu? Como assim? Aqui é Salomão contando a história dele. Conforme eu estava falando aquela hora que ele tinha 300 mulheres, 300 concubinas, 700 mulheres. Mas existia uma que os estudiosos davam por Sunamita, que era chamada Morena, era chamada a difícil. Era a diva do momento. Era no dia de hoje. Era pessoa top de hoje. Então, se você entrar por esse parâmetro, você vai começar a ter uma interpretação da vida dele natural, da história, do contexto natural. E ele se apaixonou pela Morena. Não, aquela ali era a predileta. Mas vamos lá, por quê? Deus permitiu, antigamente existia, a poligamia era aceita. Então, para quem não sabe, poligamia é onde um homem podia ter mais de uma mulher. Naquela época, tá, gente? Pelo amor de Deus. Fazer isso hoje, não? A espada de Jeová. Já foi. Já foi. A espada de Jeová vai descer fininho. Então, o que acontece? A poligamia só tem, porém, isso não é válido mais. Porque até então Jesus deixou um lembrete quando fizeram a pergunta para ele sobre o divórcio, porque na época de Jesus, eles divorciavam assim, apareceu uma mancha aqui na minha esposa, dá carta de divórcio lá, o sacerdote vai lá, pode separar de sua mulher, e acabou. Queria saber a situação dela. Era fácil assim. Aí quando fizeram essa pergunta, porque era um parâmetro da lei de Moisés, não lei cerimonial, não lei moral, a lei direta de Deus para o homem, não. Aí pegaram esse parâmetro aí e
fizeram a pergunta para tentar pegar Jesus, tentar incriminar Jesus na lei, porque estava na lei, então queria ver qual seria a saída de Jesus. O que Jesus fala? Jesus refresca a mente dos hipócritas, dos fariseus. Jesus dá uma refrescada na mente deles. Qual é o refresco? Ou seja, você está se baseando pela lei cerimonial. Estou falando nos meus palavras, você pode ler depois. Você pode meditar em Mateus, fala sobre isso. Não, agora, me esqueci o local exato, mas daqui a pouco a gente vai deixar aí para vocês. Está escrito que Jesus refrescou a mente dele falando assim, olha, vocês estão querendo se basear pela lei, uma lei que eu vim aqui para poder cumprir e afastar, e implantar um novo, ou seja, a nova aliança, um novo pacto, onde não vai precisar mais de derramamento de sangue de animal, mas de sangue, um sangue humano. Só que esse humano é a parte humana, o verdadeiro Cordeiro, Jesus. Morreu e se entregou na cruz para salvar nossas vidas. Então vamos lá. A resposta de Jesus foi: vocês estão se baseando, pela lei de Moisés, pela lei cerimonial, e querendo apoiar qualquer tipo de divórcio, que Jesus não aborrece, Deus aborrece o divórcio. Então vai lá no começo e vê como que Deus te fez. Se é que você tem que largar ela, se eu tenho que largar ela e casar com outra. Eu não gostei da outra, eu vou largar a outra e casar com outra. Se é assim que tem que ser, Jesus falou, lembrou, vai lá no começo. Se fosse para poder ter mais de uma, Deus não tinha feito só uma mulher para Adão. Eu pergunto e alguém me responde do outro lado. Quantas mulheres Deus fez para Adão? Estou com um pigarrozinho aqui. Quantas mulheres Deus formou, tirou a costela de Adão? Pode falar. Já que você levantou atrás do chá, por favor, meu. Quantas mulheres... A pergunta é, e você me responde, quantas mulheres Deus criou tirando da costela de Adão? Quem respondeu uma? Parabéns, você acertou. Uma mulher. Está rolando um vídeo aí que estão dizendo que Deus criou primeiro foi uma mulher, que essa mulher era rebelde, e depois ela pecou e Deus criou outra. Eu acho que é Elite. Esqueci o nome. Esqueci o nome da mulher, mas é um que está rolando na internet aí. Enfim, quem tiver dúvidas sobre a questão se é uma ou mais de uma, e tiver interesse, é só deixar aí nos comentários. Olha, eu tenho interesse, eu queria que você me explicasse, coloca o versículo e pede explicação daquele versículo qual você estão dizendo para você que ele criou mais de uma mulher no Jardim do Éden. E eu vou estar dando uma explicação para vocês aí sobre essa situação. Se eu não souber, com certeza eu vou procurar saber para poder passar para você. Mas essa questão aí eu estou bem... Obrigado. Essa questão aí, você pode deixar aí depois fazer a pergunta. Já está passando, já 10 minutos. Então vamos lá. Falar para nós. A gente, entre cada vírgula, tem um... Nossa, muito obrigado. Então, vamos lá. Eu estou fazendo aqui um resumo para o pessoal entender, porque a maioria das pessoas não sabem do porquê Cantares de Salomão. Na verdade, pode te falar uma coisa, é um pouquinho de escândalo isso. Mas tem muitos pastores que têm medo desse livro, tem vergonha desse livro. Eu ouvi poucas vezes falar. Poucas. Mas é um absurdo falar que tem pastores que não... Nasci no berço evangélico, tô com 26 anos, nasci no berço evangélico. Eu vi poucas vezes. Então o que acontece? A maioria das vezes. Sim, pode. Às vezes nem... Como que fala? Nem no culto de casais às vezes não é pregoado Cantares. Porque... Às vezes pegam outros tipos de texto bíblico e... Quem não conhece esse livro vai saber por que a gente está falando isso, porque tem coisas muito... que falam muito da intimidade. Vou dar um exemplo, já que a gente vai passar por ele aí. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando fala aquela parte que Salomão trepa na palmeira e lá em cima ele encontra uvas e começa a chupar. Aí eu pergunto para o senhor, palmeiras
Da uva ou... Qual é o fruto que a palmeira dá? Principalmente aquelas palmeiras da Palestina. Nossa, é enorme e mais flexível, né? Mas enfim, vamos lá. Eu quero fazer esse resumo aqui, porque a gente não vai demorar muito para encerrar esse vídeo, não. Então, você entendeu? A poligamia, zero, não é mais válida. Amém. Seu relacionamento está passando por muitos problemas. Se vira nos 30. Mas a ordem é: busca recurso onde tem recurso. O meu recurso é Jesus. Tá? Se houver necessidade de você buscar alguma ajuda com psicólogo, com psiquiatra, se houver necessidade, beleza. Tem psiquiatra, psicólogo de casais, terapia de casais. Prioridade. Mas se quiser também, pode mandar mensagem pra gente. Mesmo não sendo evangélico, isso. Pode mandar mensagem, com certeza. Prioridade é que seja evangélico. Mas existem muitos profissionais que não são, que também sim, mas são de preferência que seja conhecedor da palavra, prioridade. Porque a maioria não, voltando, as depressões, a ansiedade, a tristeza, a angústia, essas coisas assim, ela não é doença da carne, ela é doença da alma. A maioria. Então não pode ser qualquer pessoa que vem cuidar da sua alma. Isso. Entendeu? Fica com essa dica. E vamos lá. Então Salomão, ele escreveu. A primeira dica que eu falei que eu tinha dito era qual? A primeira dica? Pode falar. A primeira dica era sobre o livro. A forma de entender, a forma de estudar. Sim. Era a forma natural do contexto da história, da vida de Salomão. Essa foi a primeira dica. Sim. Eu vou te passar a segunda dica, como deve estudar. É você se baseando nos parâmetros proféticos que acompanham. O parâmetro profético, depois que você entende os parâmetros naturais da vida de Salomão, você fica encantado. Porque quando chegar nos parâmetros proféticos, você vai começar a fazer as comparações do natural para o espiritual. Sim. E entender por que profético? Porque aquele contexto, aquela história estava proferindo algo para o futuro, mais próximo e mais longo. Entendeu? Então o que acontece? Mas para entrar nos parâmetros espirituais e proféticos, é necessário um tempo a mais. Mas eu vou dar a dica direta. Quem é esse esposo relatado aqui no sentido profético? Quem é esse esposo? O qual fala em Cantares de Salomão. Aqui, esse esposo o qual ela diz que ele está sentado na sua mesa ou no seu trono. E quando ela chega, o exalado perfume deixa ele encantado. Agora é dele. É isso. Meu Deus. Ó. Os pés da cabeça. Agora senti aqui. Imagina. Não, imagina aí você também, que eu estou imaginando aqui. Eu vou falar, a sua digníssima chega. Não, calma, gente. Toda produzida, toda enfeitada. E você assim. É o que eu estou precisando mesmo, só misericórdia. Você é minha gata, minha maravilha. E de repente, alguém chega exalando. Os seus passos parecem aquela gazela do pasto do pai Jacó. Não vou entrar não, estou falando poesia aqui já daqui a pouco, eu já estou até... Então, eu vou sair daqui, que senão eu fujo para outra banda. Mas é onde eu quero chegar. Esse contexto no qual a esposa fala e o esposo fala, esse diálogo entre eles dois, representa diretamente a pessoa do nosso Senhor Jesus com a sua noiva ou a sua futura esposa. Entendeu? Mas é muito... Isso aí já é por isso que eu estou falando que é um assunto mais melindroso, então não vai dar para falar. Porque alguém pode falar, não, mas isso aqui não é esposa, isso aqui é Israel. Aí o outro, isso aqui é a igreja. Existem pontos da história que ele fala da mesma pessoa que aponta para Israel. Nação santa, nação eleita. Depende do ponto de vista que a gente vê.
Na profecia, existem pontos que não tem como, porque o objetivo Sim. aqui agora não dá para poder contar, que você não vai falar dos lados. explicar a profecia. Vou falar isso aqui para dar o resumo cabal. Existe ponto que você vai entender quando você está querendo entender o sobrenatural, os pontos proféticos, as comparações da história com a vida de Jesus e a igreja. Alguns pontos tem que ser analisado minuciosamente, porque tem pontos que realmente está falando de Israel e tem pontos que está falando da igreja. Sim. Vai falar assim, qual a diferença de Israel e igreja? Israel é a nação santa eleita, o povo de Israel mesmo lá, que existe até hoje. E a igreja, quem são? São todos aqueles que aceitaram a Jesus. Não importa a raça, não importa a etnia, não importa se é do sul, do norte, se é europeu, se é africano, se é do oriente, do ocidente, não importa. O que importa é que quem aceita Jesus, esse povo que mantém, se arrepende e segue a palavra do Senhor Jesus, que aceitou o sacrifício feito na cruz do Calvário, que aceitou o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário, que abraçou o Evangelho, essa pessoa é a igreja de Deus. Amém. Junto com o corpo. É óbvio, porque sozinho ninguém é igreja. Pega essa dica. Sozinho... Não existe Cristo em casa. Não existe crente individual, igreja individual. Não existe. Só é igreja quando esse elemento, eu sou um elementozinho que compõe o corpo de Cristo. Isso aí. Então, para eu fazer parte do corpo de Cristo, eu preciso seguir, estar em comunhão com Cristo, estar em comunhão com a igreja. E é isso. Então, a parte profética, se você quiser, a gente entra num outro contexto. Você, casal, fique com essa palavra, busque a Deus, obedeça. Você quer ajuda, você vai ter ajuda, mas obedece. Detalhe por Pode detalhe. mandar mensagem também pra gente no YouTube. Pode mandar por mensagem, mas você tem que obedecer detalhe por detalhe do que é proposto, do que é dito. Ó, dentro desse problema você usa essa receita, dentro daquele você usa outra. Então a gente vai precisar entrar no contexto da história para aplicar o remédio no local certo. Sim. Na ferida certa. Tá? Tudo adequado. Tá? Muito obrigado por ter aguentado até agora, suportada, falando baixinho. Claro, o que importa é você entender a palavra, não quem está falando. Não importa, o importante principal não é o canal, mas sim o que está correndo nesse canal, nessa fonte. Amém? Verdade. Você pode fazer o resumo e... Não, é isso mesmo. Então, vocês fiquem, né, confirmando com meu esposo, com essa palavra. E segue o nosso canal, lógico. Com certeza. Né? Dá aquele like, compartilha esse vídeo para todos que estão necessitados. Não vou falar isso.